tivesse uma experiência literal de quase morte, fosse arrebatado ao céu, ouvisse a própria voz de Deus e contemplasse os maiores segredos do universo, quanto tempo essa pessoa levaria para colocar isso no currículo? Olha, hoje em dia, Talvez 5 minutos? uma postagem imediata nas redes sociais, com certeza. Exato, uma bio atualizada na hora. Porque, assim, pro autor da segunda carta aos Coríntios, a resposta foi 14 anos de silêncio absoluto. E essa é a subversão que choca qualquer leitor atento que chega no capítulo 12. O instinto humano natural, especialmente em contextos religiosos, né, é alavancar essas experiências místicas extraordinárias para construir autoridade. Nós ansiamos por líderes que parecem ter uma linha direta e exclusiva com o divino. E o que Paulo faz? Ele pega a maior credencial espiritual que um ser humano poderia ter, esconde por mais de uma década e, quando finalmente a menciona, ele se recusa a usá-la como um crachá de autoridade. Sim, e em vez de ostentar essa glória celestial para provar que é o líder definitivo da igreja, ele faz o oposto. Ele puxa a manga da camisa, aponta para uma ferida aberta. O famoso espinho na carne. Isso, um humilhante espinho na carne. E ele essencialmente declara que aquela fraqueza contínua é a sua verdadeira credencial apostólica. É um choque frontal contra, tudo que o mundo define como sucesso. E é exatamente nessa inversão de valores que entra a nossa análise de hoje, mergulhando no capítulo 12 de 2 Coríntios. O que torna esse exame textual tão fascinante para quem nos ouve é que ele nos força a encarar uma tese profundamente desconfortável. Desconfortável e necessária. A tese de que a legitimação do verdadeiro ministério cristão não está na demonstração de poder, na eloquência impecável ou, em currículos invejáveis. A prova real reside no exato oposto. Bom, para situar o terreno minado em que estamos pisando hoje, nós chegamos ao ápice do que é conhecido nos comentários teológicos como o discurso do louco. Que domina toda essa seção final da carta, dos capítulos 10 a 13. Exatamente. A igreja em Corinto está absolutamente fascinada por um grupo de líderes que Paulo chama com bastante ironia de superapóstolos. E se fôssemos traduzir essas figuras para a nossa época, eles me parecem uma mistura de Faria Limers da teologia com influenciadores digitais, sabe? Estética impecável, discursos polidos, carisma magnético. E uma habilidade incrível de se autopromover. Essa analogia capta muito bem o espírito da coisa. Porque para entender o peso do que Paulo está enfrentando, nós precisamos olhar para a cultura greco-romana da época. É aí que entra a pesquisa do David Garland, certo? Sim, o estudioso David Garland traz uma lente histórico-social brilhante para este texto. Ele ressalta que Corinto estava imersa em uma cultura de jactância, uma obsessão literal por ostentar virtudes. Naquela sociedade, o sistema de patronato exigia que homens públicos fizessem propaganda de suas próprias conquistas. Ou seja, a modéstia não era virtude. Longe disso. A modéstia era vista como fraqueza genuína, como falta de valor. E os superapóstolos jogam esse jogo de marketing pessoal perfeitamente, usando uma retórica helenística de alto nível para encantar a multidão. E a resposta de Paulo a isso é usar o sarcasmo. Garland aponta como Paulo adota a ironia para falar como um tolo. Ele entra no jogo da ostentação apenas para implodir as regras por dentro. Mas, esse é um risco retórico tremendo. Um risco gigantesco. Porque se a congregação já está desconfiada da autoridade dele, escrever uma carta carregada de sarcasmo denso poderia ser um desastre prático. A audiência poderia simplesmente não entender a ironia e pensar, bom, Paulo finalmente enlouqueceu de vez. Mas era um risco necessário. Citando o estudioso Holland, a partir dos comentários que analisamos, a ironia permite que Paulo finja ser esse líder jactancioso justamente para expor a superficialidade da igreja. O objetivo dele era forçar os leitores a abandonarem a leitura literal e começarem a julgar com discernimento espiritual. Não segundo a carne, como ele costuma dizer. E antes de entrarmos no texto, versículo a versículo, vale a pena apresentar as 3 vozes acadêmicas que vão guiar o nosso exame de hoje.
Nós já mencionamos o Garland, que nos dá essa abordagem literária e histórico-social fenomenal. Focando muito no contraste entre essa cultura de jactância e a modéstia cristã. Além dele, nós temos o Murray Harris. O Harris segue uma exegese rigorosa, na linha histórico-gramatical. Ele vai dissecar a sintaxe, as variantes textuais e, mais para frente, a mecânica prática e emocional da temida terceira visita de Paulo à igreja. E para fechar a nossa tríade, temos o Mark Seaford. Ele traz uma lente teológica puramente reformada, altamente influenciado pela teologia da cruz de Lutero. O Seaford vai explorar as implicações escatológicas e paradoxais da obra de Deus operando através do sofrimento. Ele é o responsável pelo peso teológico mais denso da nossa conversa hoje. Então vamos lá. É com esse cenário explosivo e essas lentes que entramos nos primeiros 4 versículos do capítulo 12, a famosa passagem do homem no terceiro céu. Mas há algo gramaticalmente muito estranho logo de cara. O uso da terceira pessoa. Exato. Paulo relata essa visão espetacular, mas faz isso escrevendo, e eu cito, "Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado." Por que criar esse distanciamento tão artificial? Por que não dizer logo, eu fui ao paraíso e ouvi a Deus? Essa é uma jogada retórica genial. O Seaford observa, junto com o Garland, que esse uso da terceira pessoa é um artifício estritamente polêmico. Paulo quer separar o Paulo místico e exaltado do Paulo terreno e fraco que escreve a carta. É uma recusa consciente de usar experiências religiosas privadas como credencial. Sim, e o Garland nos lembra do contraste com a vasta literatura de ascensão judaica que existia na época. Havia tradições inteiras, como aquele relato rabínico famoso dos 4 eruditos que sobem ao céu, onde apenas o rabino Akiba escapa ileso. Nesses círculos literários, relatar a visão era o atestado máximo de iluminação. E Paulo subverte o gênero inteiro. Ele diz que foi arrebatado, sim, mas que é proibido de contar o que viu. Ele ouviu palavras inefáveis. Ele atinge o topo da montanha mística e diz: é ilegal compartilhar o que eu presenciei. Fazendo uma analogia aqui, é como ter o trunfo definitivo em um debate teológico, sabe? Aquela carta que acabaria com superapóstolos na hora e decide guardá-la no bolso porque o jogo em si está errado. Perfeito. O simples fato de jogar segundo as regras dos superapóstolos já validaria as métricas deles. O Seaford argumenta que, ao silenciar sobre o conteúdo da visão, Paulo afirma que revelações privadas não servem de base para a autoridade pública na igreja. O que nos lança diretamente no versículo 7, que traz talvez um dos maiores mistérios de todo o Novo Testamento, o espinho na carne. Quando nós lemos a palavra espinho, em português, a imagem que vem à mente é quase poética, tipo um pequeno arranhão de uma roseira. Mas a linguagem grega original aponta para algo radicalmente diferente. O termo usado aqui, skolopstesarche, não tem nada de poético. Skolops. O que significa exatamente? Uma tradução exegética muito mais precisa seria estaca para a carne. Na Antiguidade Clássica, essa palavra descrevia ferramentas de empalamento, pontas afiadas de madeira usadas em fortificações de guerra ou instrumentos de tortura. Nossa, é algo violento e invasivo. Exatamente. É algo que perfura a carne e fica alojado lá, causando uma dor crônica que imobiliza a pessoa. O que nos leva a um nó exegético gigante entre os comentaristas, porque o texto diz expressamente que essa estaca é um mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo. É um ataque demoníaco. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz que isso foi dado a ele para que não se exaltasse. E a pergunta inevitável é: isso é um castigo ou um presente? Sim, como podemos chamar um ataque de Satanás de um benefício divino? É aí que o Seaford resolve a tensão olhando para a gramática profunda do texto. Ele aponta que a estrutura grega aqui funciona como um dativo de vantagem. Um dativo de vantagem, explica isso para nós. Significa que o verbo indica que essa estaca foi dada a Paulo como um favor, um benefício cirúrgico, não uma punição. Não foi um acidente cósmico.
E a resolução teológica para a participação de Satanás nisso é de explodir a cabeça. Deus é tão absolutamente soberano que ele usa o próprio mal e até o próprio Satanás para executar os seus propósitos graciosos na vida de Paulo. O mensageiro tinha a intenção de destruir o apóstolo, mas Deus usou esse exato ataque como uma âncora para mantê-lo humilde. É a história da cruz sendo reencenada na biografia do apóstolo. O pior mal torna-se o instrumento da preservação espiritual dele. Mas mesmo com essa teologia sublime, a dor humana do texto grita, né? Nos versículos 8 a 10, nós vemos o clímax emocional. Paulo ora 3 vezes para que o sofrimento seja removido. É quase impossível não ouvir aqui um eco direto do Getsemane, onde o próprio Cristo pede 3 vezes para que o cálice passe. A agonia é tátil. O apóstolo que curou enfermos não consegue ser curado. E a resposta que ele recebe do céu, a minha graça te basta, altera o curso de toda a teologia cristã. E aqui, o Seyfried nota um detalhe textual em uma variante de manuscrito antigo que é fascinante. A variante que omite o pronome, certo? Isso. Em vez de a resposta de Cristo dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, algumas testemunhas textuais leem apenas o poder se aperfeiçoa na fraqueza, sem o pronome pessoal meu. E qual é o impacto teológico de omitir esse meu? Isso torna a frase não apenas uma promessa pessoal e íntima para Paulo, mas um absoluto cristológico universal. É a lei da gravidade no reino de Deus. Poder divino autêntico requer necessariamente um recipiente fraco. Se há autossuficiência, o poder não flui. Isso significa que a fraqueza aqui ganha uma função hermenêutica. Ela expõe a verdade crua de que nós somos impotentes. Quando Paulo diz, quando sou fraco, então sou forte, ele implica uma comunhão real, o que os gregos chamavam de koinonia, né? Perfeito. Uma koinonia onde o poder permanece sendo exclusivamente de Cristo, mas atua dinamicamente no espaço vazio deixado pela falência das forças do apóstolo. Mas depois de atingirmos essas alturas teológicas estratosféricas, a partir do versículo 14, o texto nos arrasta de volta para a lama fria da realidade eclesial. Paulo está prestes a visitar Corinto pela 3ª vez. E a tensão volta a subir. É aqui que a análise do Harris brilha. Depois de toda essa teologia da fraqueza, Paulo tem que lidar com os problemas práticos de uma congregação rebelde. O Harris aponta 3 temores exegéticos de Paulo em relação a essa viagem. O primeiro é o medo de uma decepção mútua. O famoso eu não quero chegar aí e encontrar vocês de um jeito que eu não gostaria e vocês não querem me encontrar do jeito que eu terei que ser. Exatamente. O temor de ter que agir como um juiz severo. O segundo temor entra nas entranhas do faciosismo listado no versículo 20. Paulo elenca uma lista sombria. Ciúmes, fofocas, arrogância, desordem. A igreja parecia um clube político cheio de intrigas. E o terceiro temor, que o Harris destaca como o mais doloroso, é o medo de que o próprio Deus o humilhe novamente diante daqueles convertidos que se recusam a abandonar a imoralidade impenitente. E nota a ironia dolorosa disso. A mesma fraqueza que Paulo acabou de exaltar teologicamente nos versículos anteriores, agora ameaça se materializar na prática como a pura humilhação pública de chegar em sua própria igreja e ser rejeitado. A teoria do espinho na carne colide violentamente contra a prática pastoral. Esse choque nos leva direto ao confronto dos nossos 3 comentaristas, porque cada um deles lida com esse problema central da autoridade apostólica de uma maneira ligeiramente diferente, mas complementar. Tenta sintetizar para nós como o Garland, o Harris e o Seyfried resolvem esse conflito interpretativo. Bom, o Garland é o mais focado no aspecto histórico e cultural. Para ele, as marcas do verdadeiro apóstolo são essencialmente a derrubada implacável das formas retóricas helenísticas de sucesso. Paulo vence ao se recusar a jogar o jogo grego da ostentação. Certo. E o Harris? O Harris adota uma postura mais pastoral e textual. Ele foca na tensão relacional de Paulo. A autoridade se prova na forma como Paulo equilibra uma severidade disciplinar com um afeto profundo, ameaçando não poupar os faltosos, mas sofrendo por ter que fazer isso. E o Seyfried, imagino, dá aquele golpe teológico demolidor que já esperamos dele. Sem dúvida. A síntese do Seyfried
É o alarme de incêndio deste capítulo. Ele argumenta que o evangelho pode ser perdido não apenas por má doutrina ou por cair em imoralidade escandalosa. Mas como? Então? O evangelho é perdido pela decisão de medir a obra de Deus e a presença de Cristo pelos padrões seculares de poder, sucesso e popularidade. Segundo Seyfried, fazer esse julgamento prático, exigindo demonstrações de força em vez de abraçar a cruz, é uma heresia em si mesma. Nossa, esse confronto evidencia que a crise em Corinto não era um mero desentendimento administrativo sobre quem manda na igreja. Era uma crise fundamental sobre o que constitui o verdadeiro cristianismo. Absolutamente. É uma disputa sobre a natureza da cruz aplicada à vida diária. O que nos ajuda a cristalizar a ideia central desta passagem, se tivéssemos que resumir toda essa complexidade em uma única frase teológica memorável, acho que seria algo como: a presença de Cristo no mundo não anula o sofrimento humano, ela o transforma no exato palco onde a graça revela o seu poder absoluto. Essa é a síntese perfeita. A dor não é removida, ela é transformada em palco. E trazendo essa teologia para o chão de fábrica da igreja moderna, como isso fala a quem nos ouve hoje? Porque, sinceramente, precisamos fugir daquele clichê raso de apenas aceite seus problemas e confie em Deus. Sim, a aplicação aqui é muito mais cortante que isso. Nós vivemos inegavelmente em uma era de superapóstolos digitais, líderes cristãos, grandes igrejas e até cristãos comuns que são absolutamente obcecados em projetar uma imagem de sucesso inabalável, uma curadoria de influência e vitória constante no feed do Instagram. Quando nós medimos a fidelidade espiritual pelos números de visualizações, pelo carisma de palco ou por uma estética impecável, nós estamos cometendo o exato erro teológico de Corinto. Exato, nós estamos avaliando a igreja segundo a carne. A verdadeira liderança e a fé genuína são frequentemente encontradas onde ninguém quer olhar. Na fraqueza não resolvida, nas limitações físicas crônicas, naquele ministério obscuro de uma cidade pequena e na dependência absoluta de Cristo no meio das fraturas da vida real. O capítulo 12 nos lembra que o poder de Deus tem uma preferência escandalosa por vasos trincados. E isso deixa um pensamento final provocativo para a nossa audiência refletir. Qual seria? Se a graça de Cristo encontra a sua morada definitiva exatamente na sua maior vulnerabilidade, qual é a fraqueza ou o espinho que você tem lutado desesperadamente para esconder de Deus e da igreja, mas que ele, na verdade, quer usar como um maior troféu da graça na sua vida? É uma pergunta que desarma qualquer tentativa de autossuficiência. E com esse peso teológico, nós agradecemos a companhia de todos nesse exame de hoje e já criamos a antecipação para o nosso próximo encontro, onde vamos mergulhar no capítulo 13. Onde Paulo finalmente chegará em Corinto. Sim, e o acerto de contas espiritual trará um dos exames de consciência mais duros de todo o Novo Testamento. Até a nossa próxima análise.